Bem. Bom, então é com muita alegria que nós estamos aqui reunidos hoje para o lançamento da edição 19 da SIG Revista de Psicanálise, que a partir de hoje está também online, né, na nossa página da SIG. Eu preciso agradecer a muitas pessoas, a diretoria da SIG, a presidente Cici Castiel, em especial a Renata Lima, diretora de comunicação, pelo respaldo sempre efetivo a todas as demandas da revista. Agradeço também a todo o corpo editorial e a comissão executiva da SIG Revista, Andréa Mongeló, Camila Reck Ortigara, Carolina de Barros Falcão, Cristina Herbst, Isis Gonzalez Fossati, Juliana Martins Costa Rancic, Luísa Tolardo Dal Ponte. Sem o empenho e o trabalho dedicado de todas essas pessoas, a SIG Revista não estaria hoje nas mãos de vocês. Essa edição foi pensada a partir da sessão em pauta, que se originou de um encontro de psicanálise na SIG, idealizado pela colega Débora Farinati, que tratou do tema da alteridade, um tema urgente que tensiona nosso viver e nossa clínica. Então, a revista tem em pauta esses 3 trabalhos: O Estrangeiro em Psicanálise, contribuições a partir das obras de Neuza Santos Souza e Isildinha Batista Nogueira, de Yasmin Onmart, eu não sei muito bem dizer o sobrenome dela, Onmart, Bordeando as Fronteiras, sobre uma psicanálise definida pela alteridade, de Luciana Macari Lara, Alteridade e Alterizações na Escuta Psicanalítica das Dissidências Sexuais, de Carolina Neumann de Barros Falcão. Como artigos, a edição 19 nos traz instigantes e consistentes textos. A Criança no Adulto, uma ficção necessária, de Marion Minerbo. Fascismo Eterno e a Repetição do Novo, de Juliana Medeiros. O conceito de resistência na obra de Freud e sua função na psicanálise, de Carla Grazielli de Castro Cesário. Sabemos, podemos, queremos ser sós, subjetivação e análise em tempos digitais, de Lia Pitliuk. O entrevistado dessa edição é o psicanalista Luiz Cláudio Figueiredo, que conversa conosco a respeito da transmissão da psicanálise e da formação de psicanalistas, trazendo importantes questões a partir de sua trajetória clínica e de ensino. As resenhas contam com 2 textos que nos convidam a 2 excelentes obras. Adriana Gobi fez A Psicanálise diante do Terremoto Pandêmico, Travessia de Tempos Turbulentos, do livro Psicanálise e Vida Covidiana, Desamparo Coletivo, Experiência Individual, de Ana Distal e Howard Levine, organizadores. E a Andréa Mongeló nos traz a resenha Branquitude, o que é isso e por que estudá-la, do livro Entre o Encardido, o Branco e o Branquíssimo, Branquitude, Hierarquia e Poder na Cidade de São Paulo, de Lia Weiner Schumann. Para a sessão convidado, pensamos em abordar o tema do racismo e suas relações com a psicanálise, e tivemos a honra de contar com o texto e hoje com a presença e a fala da psicanalista Anne Egide. O texto se chama Psicanálise e Racismo, Identificação, Subjetividade e Corpo Negro. Anne Egide é membro do Departamento de Psicanálise do Instituto SEDES e mestranda em Psicologia pela PUC de São Paulo, e integrante do grupo A Cor do Mal-Estar, também do Instituto SEDES. Então, passo a palavra para a Anne, que vai nos falar um pouco
sobre o trabalho que ela tem realizado e depois vamos poder conversar um pouco com ela e aproveitar esse momento, tá bem? Olá, muito boa noite. Eu quero agradecer muito, né, o convite da revista, né, para eu apresentar o artigo e também para ser a convidada da noite de hoje. Me sinto muito honrada em poder dividir um pouco do meu trabalho com vocês, né? Eu não sei bem por onde começar, mas acho que como a temática parece que tem a ver com a questão desse momento bastante importante no movimento psicanalítico, que é um pensar, né? Um inquietar-se, quiçá inquietar-se com as relações raciais, né? Algo tão normalizado, silenciado dentro do nosso meio, né? E que de alguns anos para cá lentamente vai ganhando contornos, né? Tem aí as veteranas, né, que vieram bem antes de mim, que fizeram um trabalho que me estimulou muito. Por exemplo, acho que eu poderia começar falando um pouco, né, contando para vocês o que me leva para a psicanálise, o que me inquieta na psicanálise, né, o meu contato com a psicanálise, como é que chegou, né? Chegou, na verdade, através de um curso que eu fazia, lato sensu, na Escola de Sociologia e Política, e um colega de trabalho da minha filha, que era um estudante de psicologia, eu estava comentando alguma coisa, talvez desse vazio de questões raciais na psicanálise, e esse colega da minha filha me deu um xerox de um texto que eu fiquei passada, que era nada mais, nada menos ah, do que ai, me fugiu a palavra, o texto de abertura do livro que o Jurandir Freire, Da Neuza Santos Souza. da Neuza Santos Souza, É impressionante aquele prefácio. é, É. e aí eu li aquilo, falei, caramba, fiquei assim muito Uhum, impactada, né? uhum. E óbvio que eu detectei rapidamente que era Gente, me fugiu a palavra, não sei por quê. Peraí, eu vou achar. Enfim, esse texto que ele vai fazendo na abertura do livro, na apresentação do livro da Neuza, eu detectei que fazia parte de um livro que deveria ter um autor. Era um xerox bem, né? Não tinha as referências bibliográficas para eu Uhum. localizar o Ele texto, te mas eu entregou só aquele prefácio do Jurandir. só E isso, a o palavra que me escapou livro é não. prefácio. Aham. É isso. Ele só me Sim. entregou o prefácio, não tinha uma identificação bibliográfica, ele também não sabia. Que horror. E eu fiquei enlouquecida, querendo saber quem era, e levou um tempo para eu descobrir quem era e encontrar o livro dela e começar a ler. Nessa época eu era educadora, né? Na verdade, eu trabalhava no Tribunal de Justiça e também era educadora, então fazia um trabalho de formação de professores. Isso já era 2011, mais ou menos, 2010, por aí, com base na Lei 10.639, onde deveria produzir, né, nessa formação, ajudar os professores a pensar na produção de currículo que pudesse dar conta dos parâmetros dessa lei, que seria incluir a história do negro e da África e do indígena nos currículos de qualquer disciplina. Como eu sou formada em letras, eu fui por o caminho de como fazer isso através do ensino da língua portuguesa, da literatura e etc, etc. E a Neuza veio junto comigo. Ela me inspirou, ela me ajudou a pensar, ela foi me dando autoridade para eu começar a falar com um pouco mais de confiança sobre essa questão que era muito nova,
né, para poder formar a professora através desse pensamento de como incluir a questão do racismo, era algo muito novo. E é uma lei que é vítima do próprio racismo, a Lei 10.639 de 2003, né, ela vai completar 20 anos, ela não emplacou muito, né? Mas, dentro desse cenário desse trabalho, também começou a me suscitar uma angústia de não, trabalhando com um grupo, né? Fazia rodas de conversa, mas tinha umas coisas que aconteciam no grupo que eu saía de lá meio com várias reticências, várias interrogações, e comecei a achar que a sociologia não estava dando conta daquilo que estava acontecendo ali, que eu não sabia nem o que era. E foi então que eu comecei a pensar que talvez a psicanálise me ajudasse, né? Porque na sociologia política, no curso que eu fiz, que era um curso de sociopsicologia, a pós-graduação lá do Censo, tinha a disciplina psicanálise. Então, eu fui atrás da psicanálise para poder pensar essa questão. E aí descobri uma outra pessoa. Lendo os livros da Imago, né, eu já descobri lá na Sociologia Política, escondidíssima, a Virginia Leone Bicudo. Né? Teve um evento do lançamento do livro do Marco Shore, onde ele edita a dissertação de mestrado dela, né? Ele também traz a biografia dela e encarta a dissertação de mestrado dela nesse livro, e era o lançamento do livro lá na Escola de Sociologia e Política, e eu descubro que Virginia Leone Bicudo era alguém que veio da saúde, né? E que fez o mestrado lá naquela escola. A Escola de Sociologia e Política, aquele tempo da Virgínia, era um braço da USP, né? Isso na década de 40. Então, os mestrandos da USP faziam esse processo dentro da Escola de Sociologia e Política. Aí eu falei, gente, mas eu já trabalhava questões raciais na Sociologia e Política e ninguém nunca me falou dessa pessoa que estudou aqui, né? Eu fiquei meio assim, assustada com aquilo. Aí, no cenário da psicanálise, eu também vou encontrar na capa da Imago, que nós todos sabemos, que tem a lista dos psicanalistas que colaboraram com a tradução da obra do alemão para, melhor, do inglês para o português, né? E está lá o nome da Virgínia. Falei, caramba, essa mulher está me perseguindo, estou na sociologia política, ela está também, eu vou para a psicanálise, encontro ela, por que ninguém fala dela? Isso foi uma inquietação, né? E aí, o que eu fazia, né, para inserir essas pessoas que estavam me inspirando, me autorizando, porque era uma questão para mim, né? Como é que eu vou entrar dentro de um cenário que, enquanto um corpo negro, uma mulher negra com uma história de precariedade, porque, infelizmente, a história do negro, a herança que ficou desses 400 anos de exploração, expoliação, né, desse povo, foi a miséria. Né? Então, como é que eu vou chegar num cenário tão elitizado? Como? De que maneira? Como que eu vou me sentir dentro de um cenário absurdamente branco, com pessoas com poder aquisitivo bem maior do que o meu, com formação possivelmente, pelo menos de base, melhor do que a minha. Mas essas duas mulheres, né, a Neuza Santos Souza e Virginia Leone, elas foram me autorizando de alguma maneira, entendeu? Vai lá, pensa uma coisa que está muito quieto, ninguém fala muito sobre isso. Acho que é importante trazer essa inquietação, né? E aí foi, cada trabalho que eu fazia, eu inseria as duas em notas de rodapé gigantescas para poder inserir um pouco do pensamento delas, e assim foi, né? Então, esse trabalho como educadora me levou a buscar a psicanálise como talvez uma metodologia possível para pensar alguma coisa que eu não estava entendendo direito o que era, que hoje talvez a gente possa pensar, que é aquilo que aí já vou cair direto no grupo Acordo Mostar, né?
que diz, o grupo Acordo do Mal-Estar, que é o grupo de trabalho que nós temos dentro do Departamento de Psicanálise do Instituto SEDES, ele tem um subtítulo, que é da invisibilidade do trauma ao letramento, né? Então, o mal-estar que eu percebia naquela roda de conversa, porque os professores brancos, eles se colocavam, os negros, retintos como eu, também tinham uma questão, mas tinham alguns professores que depois vinham me confessar a boca pequena, né? Tipo, tem uma avó negra, tem um avô negro, minha mãe é negra, meu pai, enfim, confessar aquilo que eu chamo, brincando, de morenidade nagô, né? Que é aquele mestiço que, por conta da violência que se coloca dentro da concepção desse racismo estrutural no Brasil, ele se protege negando a própria origem, né? Hoje, através de toda essa possibilidade que se criou através das ações afirmativas e cotas, que levou uma quantidade interessante de negros para as universidades, e lá no campus eles fizeram o processo de tornar-se negro, né? Hoje são intelectuais que estão aí pensando a partir da nossa própria história de negro e contextualizando, né, o que é ser negro nessa diáspora, né? Então, essas duas psicanalistas me inspiraram, me levaram para a psicanálise, e dentro da psicanálise, dentro do ambiente de formação, eu fui passando por um processo que a gente considera, dentro do Grupo Acordo do Mal-Estar, que é o processo de letramento, vamos dizer assim, né? Um letramento é algo que tem um caminho de mão dupla, né? Porque chegando na instituição e sendo única ali, né? Levando como tema da minha pesquisa o tempo todo essa questão. Então, eu vi muitas caras e boca, eu era menos que agregada, né? Que meu texto, que está no artigo, eu vou falar do José Dias, personagem do Dom Casmurro, que ocupa aquele lugar de agregado dentro daquela sociedade do Império, né? Porque era um branco que não tinha posses e que ele vai ficando por ali, dentro da casa da família do Bentinho, do Dom Casmurro, que era uma família que tinha posses, e para que ele pudesse estar por ali, ele dançava conforme a música, né? Ele fazia sei lá, um jogo de cintura para não perder o teto, a limitação, o lugar no mundo dele, né? Então, dentro da instituição, eu fiquei um pouco nesse lugar, eu nem sei se era agregado, eu me sentia mesmo num não lugar, porque eu não me via, a minha fala era incômoda, eu tinha que ser muito cara de pau para ficar toda hora pontuando essa questão, e até que uma... Gente, eu tô falando, estiver falando muito, vocês podem me cortar, podem fazer pergunta, por favor, tá bom? Porque eu estou Nós tentando estamos engatar. adorando. Enfim, e aí ela foi minha supervisora de grupo no primeiro ano da minha formação, né? Eu já estava no meu terceiro ano no SEDES quando eu fui fazer a formação, que é a Eide Tabakoff. E aí, no ano seguinte, eu fui fazer... Ela não era mais minha supervisora, ela não estava nem mais na instituição, ela parou um tempo por questões de fórum íntimo, de fazer algumas atividades lá. Nesse momento, eu fui fazer supervisão da minha clínica com ela. E ali, na supervisão, ficava muito patente a minha angústia, né? Então, ela sugeriu a mim se eu tinha interesse de levar essa inquietação para um espaço que nós temos lá, que também é um outro grupo de trabalho chamado Incubadora de Ideias, onde se pensa, ideias nascem ali, são incubadas, umas ficam pouquíssimo tempo na incubadora, outras demoram. O Grupo Acordo do Mal-Estar, para nascer na incubadora, levou acho que uns 2 anos, porque durante esse processo de letramento, né, em que eu estava ali me sentindo sem lugar na instituição, na formação, alguns professores tinham uma escuta, então, por exemplo, para eu fazer a monografia, porque lá os seminários eles
são 2 seminários por ano na formação, e você tem que apresentar uma monografia para um dos coordenadores de seminário. Então, eu tinha que ficar vendo qual era o professor que tinha uma escuta para a questão do racismo, para eu poder escrever. Eu não podia escrever porque eu amava aquele tema, né? Eu escrevia porque eu percebia que ele tinha uma empatia, né? Isso foi bom, foi muito bom, porque, por exemplo, no primeiro ano da minha formação, a minha monografia foi para um seminário a interpretação dos sonhos, né? Então, você imagina você poder criar, pensar alguma coisa a partir da interpretação dos sonhos, que tem a ver com a questão racial, e apresentar como uma monografia, foi um desafio muito grande para mim, né? Mas, ao mesmo tempo, fui muito bem acolhida por esse coordenador, que hoje é um amigo querido, né? Que é o Thales Absaber. Enfim, então, quando eu vou para a incubadora, a convite da EIDE, foi para pensar que projeto eu queria desenvolver dentro da instituição. Só que eu fiquei meses, era muita minha angústia. Nossa, era angústia. Nossa, elas tiveram um ouvido enorme de escuta para dar conta e formar um continente. Tamanha era a angústia daquela aluna solitária, negra e inquieta com a questão do racismo, né? No segundo momento, eu já comecei a pensar, já como a psicanalista, né? Como é que eu poderia trabalhar essa questão? Que tipo de projeto eu poderia pensar para nós trabalharmos em conjunto, né? O que eu poderia devolver, vamos dizer assim, para a instituição, né? Até que no terceiro ano da minha formação, eu cruzei com uma colega, casualmente, no café, que era um café que eu chamava de café emblemático, assim, eu nomeei para meus amigos mais íntimos e para mim mesma como café emblemático do SESC, porque cada vez que eu entrava por aquele café, todo mundo ficava me olhando. Eu falei, caramba, teve época que eu criei uma estratégia de entrar por um outro lugar, quando eu queria ir na biblioteca, queria ir na livraria, para não passar pelo café, para não ficar todo mundo me olhando, porque era um olhar, tipo, o que você está fazendo aqui, né? Era um corpo estranho ali dentro, né? Um corpo talvez desautorizado ali. Que corpo é esse? E que olhar eram aqueles, né? Enfim, ok. Até que um dia eu estou nesse café emblemático e cruzo com uma colega, eu vejo uma mulher negra, ela olhou para mim, eu olhei para ela, a gente já se abraçou, viramos amiga desde o berço, que é a Miranda, uma colega, que é uma psicanalista, bastante. Hoje ela está na diretoria da instituição Sede Sapiense, né? Então, encontrar a Miranda foi um porto seguro, não estou sozinha. Aí, através da Miranda, eu conheci outras colegas, né, negras, que elas estavam fazendo um movimento Chame Mais Um, Psinegro, fora da instituição, e a gente teve vários encontros de psis negros, não virou muita coisa, mas a partir desse encontro eu conheci 2 outras colegas, que eram as 3 eram ex-AMA Psique de São Paulo, né? E propus a elas me acompanhar nessa jornada de pensar esse trabalho que acabou se tornando o Grupo Acordo Mal-Estar, que nasce em novembro de 2018, inaugurado com um evento que era o filme O Menino 23, né? Infâncias Perdidas no Brasil. Foi muito bonito, muito forte, muito intenso o debate, e esse grupo vem crescendo cada vez mais dentro da instituição. É um grupo bastante convocado para trabalhar e pensar essas questões. É um grupo predominantemente branco, porque a psicanálise ainda continua branca, mas são pessoas brancas que têm uma questão, elas estão inquietas com isso, que chegaram no grupo num lugar e que hoje já estão num outro lugar, nesse processo de letramento. O que seria esse letramento? Por exemplo, na minha interação com os meus colegas, que eu insistia de forma recorrente, né, o tempo todo, porque era uma questão, a minha pesquisa era essa, e o que a psicanálise tem a dizer com isso? Como é que a gente pensa de 400 anos de escravização? Ah, tá,
todas as questões do trauma têm um caso europeu. Vamos pensar num caso do Brasil? Como é que vocês escutam um paciente negro? Como é que a gente escuta o traumático da branquitude em relação a essa violência que fundou o país? Como é que a gente pensa essas questões? Porque enquanto nós não pensarmos e trabalharmos e levarmos isso a sério para poder pensar que isso é uma violência que faz com que o Brasil emerge dessa violência. Então, essa violência, em algum lugar, faz parte de nós, ela está muito presente em nós, e que ela retorna o tempo todo. E que se a gente ficar refletindo nessa violência só até a ditadura, a gente não vai mudar, porque ela volta, ela vai reincidindo o tempo todo. Né? Nós temos que pensar o que foi aquilo, foram 400 anos de destruição, de pulsão de morte correndo a solto, matando, e continua, não mudou muita coisa. Negros e indígenas, né? Como é que se constrói uma sociedade em cima disso? Né? E o que nós, psicanalistas, podemos pensar juntos para poder refletir essa fundação que tem a ver com a nossa subjetividade, de alguma forma, querendo ou não, né? Então, é esse o trabalho dentro do Grupo A Cor do Mal-Estar, e esse processo de ficar o tempo todo, durante a minha formação, incomodando meus colegas. No primeiro ano era incômodo, era ar de muxoxo, era ai, que saco, ai, lá vem ela. Mas no terceiro, acho que no terceiro ano em diante, já tinha colegas que falavam, espera aí, tem um mal-estar aí. Tem um mal-estar, a Anny está sempre falando, fica todo mundo com essa cara, vamos começar a falar. Aí começou, né? Ecoar, começou com um colega dando. Peraí, mas a gente só vai poder pensar nisso se a gente sustentar esse mal-estar. Não adianta fingir que não é comigo. Né? Tem um incômodo que não é o que eu estou dizendo, é um incômodo do real, que ninguém quer olhar para ele, né? E aí esse colega começou, outro colega começou, e outro colega... Aí foi, terceiro ano foi uma maravilha, o quarto, então, foi muito bom, porque era uma questão, era um debate com a minha turma, e o Grupo A Cor do Mal-Estar bombando, e no Grupo A Cor do Mal-Estar também era isso, a gente se encontrava, no primeiro momento dos nossos estudos, era sempre o negro, a gente expondo a nossa dor, e aquela coisa. A gente começou a estudar a branquitude, na verdade, mas aí caía para a questão do negro. Aí lá vai negro. E até que um dia a gente falou, porra, mas que saco! Por que a gente está estudando Grada Quilomba? Aí um trecho lá que ela está falando que o médico dela tentou chamá-la, menina ainda, para... Ele ia fazer uma viagem para a África e queria levar a Grada nessa viagem, não sei se todos leram, mas ele queria levar, mas para que ela ficasse trabalhando de empregada deles, para a mulher dele não se cansar. Uma coisa violenta para caramba. E aí a gente falou, alguém falou, não me lembro quem, dos negros, né, do grupo, talvez eu, talvez outra pessoa, não me lembro mais. Mas como é que é isso para vocês? Como é que vocês brancos escutam isso? Pronto, naquele dia tivemos um pau homérico, assim. Foi uma briga, a primeira vez que o grupo era fofo, todo mundo se amava, porque a gente não lidava com o negativo, né? O negativo era jogado no colo do negro, o negro que lide com isso. O dia que a gente convocou nossas colegas e colegas brancos para pensar, saiu uma briga, e a partir dessa briga, que durou vários encontros, nós fomos aprendendo a sustentar tanto mal-estar, e a gente achava, quando criou o nome do grupo A Cor do Mal-Estar, supondo que a cor do mal-estar fosse negra, mas a cor do mal-estar, ora é negra, ora é branca, ora é mestiça, entendeu? Tem um mal-estar que é das relações raciais no Brasil que foram mitificadas, né? Então, o letramento consiste nessa possibilidade de podermos nos colocar à disposição de pensar essa questão, e quando o negativo emergir, vamos tentar ver o que a gente faz com ele. Não tem uma fórmula, a gente não sabe o que vai fazer, mas vamos tentar sustentar isso, vamos tentar falar sobre isso, lidar com isso, que acho que assim a gente vai avançando, né? Então, os colegas que estão hoje no grupo, nós já passamos por várias situações bem difíceis, tanto do ponto de vista entre nós,
quanto da própria instituição, que também tem uma marca marcada. A gente está dentro de uma estrutura racista, né? Então, quando a gente fala que a instituição ela é racista, parece ofensivo. Não é a minha instituição que é racista, não é a de vocês, não é a instituição psicanálise no Brasil que é racista, é o Brasil que é racista, entende? Então, se a gente não enfrentar isso, entender que se o Brasil ele é racista e está saindo do armário do racismo com uma violência tão grande e que isso vai atravessar todos os espaços, são marcados por esse comportamento, a gente não vai mudar nada. Né? Então, tem momentos que agora a gente está num momento muito bom, estamos trabalhando bastante, né, em prol de pensar ações reparativas, a instituição está aí com o primeiro ano de cota e estamos desenvolvendo esse trabalho, né? Então, é esse o trabalho, né, que eu desenvolvo, né? Na minha clínica também tem essa peculiaridade, porque as pessoas têm procurado psicanalistas, não que seja uma clínica só de negros, eu tenho vários pacientes brancos também, mas tem essa coisa do paciente negro querer uma escuta, pelo menos nesse momento, de um psicanalista negro, né? À medida que a gente vai avançando nos debates, que a gente vai fazendo o processo de letramento, acredito que eles vão poder ficar à vontade com qualquer colega, com qualquer profissional, né? No meu processo analítico também houve um letramento entre eu e meu analista. No começo era horrível, mas eu ficava brigando com ele, entende? Até que ele começou a se deslocar e poder me escutar do meu lugar, da minha angústia, desse corpo, né, da minha história, ou da nossa história, porque tem um lugar que é comum, né? Tem um lugar nessa história que não é só minha, é uma história nossa, enquanto povo, né? Então, quando eu escrevi esse texto, é pensando nisso, né? Como é que a gente esse lugar de agregado, né? Que a gente vai vendo aí. Recentemente teve uma história de uma mulher que ficou 72 anos trabalhando numa condição de análoga à escravização. 72 anos, e ela era cuidadora de alguém que tinha a idade dela, ou mais nova, ou igual, não sei. Enfim, a gente vai vendo essas repetições continuamente, né? Então, talvez uma forma de parar, de frear um pouco isso, é uma reflexão muito profunda que possa atingir a sociedade brasileira e que acho que nós, psicanalistas, temos muito a contribuir com isso, né? Acho que estamos vivendo, estou finalizando já indo para o final, mas eu acho que nós estamos vivendo, porque no texto eu vou falando desse agregado, para pensar esse lugar de não lugar, e vou falando também de projetos identificatórios, né? Então, o que é? Por exemplo, para eu me pensar psicanalista, levou muito tempo. É a coisa que eu mais amo. É um trabalho que eu amo. Trabalho muito. Acho que eu nunca trabalhei tanto na minha vida, tantas horas, inclusive em fim de semana, mas é um prazer muito grande esse trabalho. Eu efetivamente amo o que eu faço. Mas levou muito tempo para eu descobrir isso, porque em algum lugar foi me passado, introjetado em mim, que não era um lugar possível, né? E por que não é possível? Porque não se vê, agora um pouco, mas não, pelo menos na minha época, e acho que hoje nem não se vê muito, não se vê negro em lugares de poder ou de destaque, né? E quando houveram muitos, eles são apagados, né? Neuza Santos Souza, Virgínia Leone Bicudo, enfim, tem vários que a gente pode, inclusive o próprio Machado de Assis, ele não foi apagado enquanto um grande escritor mundialmente conhecido, mas durante um bom tempo foi meio que escamoteado que ele era um homem negro, né? Chiquinha Gonzaga, enfim, tem várias pessoas importantes, vários expoentes na nação, mas que elas são escamoteadas, né? E quando eu penso em projeto identificatório, é isso, é quanto que o meu corpo, o meu lugar, a minha fala, a minha, de outras pessoas negras, pode propiciar a criançada negra que está por aí, nas quebradas desse mundaréu,
a pensar que ele pode ser muitas outras coisas, além daquele lugarzinho restrito que, 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 que é introjetado a ideia de que o lugar dele é só lá na quebrada, trabalhando em coisas subalternizadas, se pá, se tiver uma sorte, um jogador de futebol, e nada mais do que isso, né? Então, eu acho que fazer esse esforço de modificar essa constituição, né, de corpos negros que se pensam como de menor valia ou de menor capacidade, seria um grande avanço para a nação, né? Então, nesse sentido, né, é um corpo que tem uma ação que eu penso muito através do pensamento da Bell Hooks, né? Eu acho que a potência do discurso de quem vem da margem, né? Da margem que eu digo no sentido de não ser parte, pelo menos não, do centro hegemônico, né? Que vem repetindo numa forma de um espelhamento a mesma coisa o tempo todo, um olhando para o outro, né? O pensamento eurocêntrico sempre dominando. Mas tem outros lugares para a gente olhar, outras perspectivas para a gente focar e pensar nossos objetos, né? E quando a gente percebe que vem uma galera que é de outros lugares, em termos de margem, no sentido de não representar a hegemonia, quer seja porque é do grupo LGBTQIA+, ou porque é negro, ou porque é indígena, que tem uma outra perspectiva, olha o mundo de um outro lugar, é muito enriquecedor. É esse o meu pensamento, né? Então, eu acho que esses corpos, eles têm um lugar, a presença em determinados espaços é por si só político, ok? É um pouco do que eu queria trazer, não sei se eu fui, não sei se fui escura o suficiente, mas era isso que eu queria trazer para essa noite. Anne, muitíssimo obrigada, muito bom te ouvir, suscita muitas questões para a gente, é muito bom poder compartilhar isso.